Olá, aqui é o Éder, seja muito bem-vindo a mais uma análise de DPI, mais uma análise do Dental Profit Index. E hoje a gente vai falar sobre um caso muito legal que é voltado para ortodontia. Então, se você é ortodontista, você vai adorar essa análise de hoje. Se você não conhece ainda o DPI, o Dental Profit Index, basta ir lá até o site da Odontobrand que você vai ter todas as informações sobre como funciona, como que você aplica e como utilizar, inclusive com o e-book que você vai poder baixar, entender, ler, para que esses números aqui fiquem muito claros para você e representem de forma tão clara quanto representa para quem faz o exercício aqui, o quanto se perde de lucratividade, quais são as soluções para evitar que você perca o seu dinheiro dos planejamentos que você já fez. Então, nós vamos apresentar aqui os resultados de DPI, hoje os resultados do Christian, que é de Minas Gerais e ortodontista, e a partir do número DPI, nós vamos entender quais os problemas que ele teve ao longo do caminho e como que a gente vai poder ajudar a resolver esses problemas para aumentar essa lucratividade. Só lembrando que o número do DPI representa o quanto de perda ou de ganho de lucratividade você teve dentro do esperado, entre o que você teve como previsão e aquilo que você teve na prática. Ele representa exatamente essa diferença e te ajuda a entender o impacto de qualquer situação que ocorra dentro do seu consultório, dentro do seu bolso. Então vamos lá para o exercício número 1, caso clínico número 1. O DPI do Christian do caso clínico número 1 foi de 0,8, você pode acompanhar aí comigo. E quais foram os problemas que o Christian relatou para a gente aqui? Primeiro, demora na erupção de premolares e a solução assim pensada por ele, que ele já me passou já de cara, foi consultas mais espaçadas. De fato, ele tinha planejado inicialmente 24 consultas, 24 meses de tratamento com consultas, e foram necessárias 30 por uma questão de erupção dos premolares, né? O premolar não estava apto ainda para chegar na oclusão do jeito certo, e ele precisou postergar o tratamento. Aí você pode pensar assim, não, mas Éder, isso acontece. Eu entendo que isso aconteça. Eu sou ortodontista, eu entendo isso acontecendo, eu entendo como que isso acontece na prática. Agora, o que eu quero te mostrar aqui, principalmente para você que é ortodontista, é como que esse tipo de situação que pode acontecer, se ele não for bem trabalhado, ele vai impactar em perda financeira para você. Por exemplo, o DPI do Christian, nesse caso, ficou em 0,8. Você vai entender o DPI, principalmente quando você fizer baixar o e-book que a gente tem lá no nosso site. Mas de cara, eu já posso te adiantar que houve perda de lucratividade porque o DPI está abaixo de 1. De cara, eu já posso dizer isso, já posso afirmar isso para você. Agora, vamos pensar na solução para isso. O que a gente poderia ter como solução? Bom, aqui é um caso clássico onde a técnica ortodôntica precisa estar alinhada com a agenda. Só que não é agenda no sentido de horário, de como que faz a marcação, não. Eu quero expandir o conceito de gestão. Porque muitas vezes a gente pensa em gestão, a gente pensa no dinheiro, no quanto a gente está cobrando, quanto a gente está recebendo, se tem contrato, se não tem, e não é só isso. Aqui é um caso clássico onde a necessidade de uma boa gestão influencia no próprio tratamento. Porque o que acontece aqui? Nós temos uma situação que obviamente é possível para qualquer pessoa. Você tem uma estimativa de que aquele dente vem para um lugar, sei lá, com o paciente com 13 anos, 14 anos, que seja, 12, 13, não importa, você tem uma estimativa ali, e aquilo não acontece. Ok, isso acontece? Acontece, Éder. Agora, como que a gente resolve isso? Ok, se eu estou vendo que essa realidade está acontecendo nesse caso, eu não preciso ficar marcando o paciente de 20 em 20 dias, de 15 em 15 dias para ficar olhando ele. Eu posso espaçar a consulta. E o que muda isso? Muda que uma necessidade de gestão está mostrando para o ortodontista como que ele precisa, como ele pode gerenciar o caso clínico dele, para que ele tenha o resultado que ele espera, mas tenha ele com lucratividade sem perdas. Porque o paciente ficar indo lá só para você olhar, ok, não, tudo bem, ok, só, e ficar tendo aquele, postergando o caso, faz com que você aumente o seu tempo, não só o tempo de tratamento, mas que aquilo impacte também nos seus custos, nos seus gastos, e isso faz com que você perca lucratividade. Então veja que isso é uma coisa muito importante que eu bato muito na tecla. Para você entender de gestão, obviamente você tem que entender de odontologia, porque se você não sabe o que acontece na boca do paciente, na sala clínica do paciente, com o paciente, você não consegue entender a gestão lá na frente. Você não consegue falar para sua secretária simplesmente o que ela tem que fazer. Tem que haver uma interligação muito grande entre o conhecimento técnico, entre o planejamento daquele paciente, execução daquele planejamento
e o conhecimento de gestão. Isso faz toda a diferença aqui, a gente está vendo isso. Nós vamos para mais um caso aqui, ó, DPI de 0,81, então, ou seja, não é um DPI alto, é um DPI baixo. E a gente tem aqui, ó, qual que foi a característica de problema desse caso clínico aqui, ó. Primeiro, bracte de Saphira. E segundo, demora no giro do premolar. A gente vê que o premolar, como sempre, dando um trabalhinho extra aí, né? E basicamente é isso mesmo que aconteceu, né? O bracte de Saphira, não vou culpar o bracte, mas enfim, a mecânica ortodôntica não foi executada, eu não digo da forma correta, mas eu digo assim, da forma que era mais habitual para o ortodontista, no caso para o Christian aqui, provavelmente o domínio da técnica dele de outros aparelhos ou de outras configurações de aparelho era muito maior do que o desse caso específico, dessa Saphira específico, da marca que ele utilizou, e aí a expectativa que ele tinha em relação ao giro não aconteceu. Isso fez com que DPI caísse. Então, às vezes, a gente pensa assim, ah, não, vou colocar um bracket diferente. Eu falo muito isso. Se você usa 5, 3, 4, 10 marcas diferentes, a sua curva de aprendizado fica lenta. E a curva de aprendizado lenta acontece exatamente nesse caso. Você tinha uma coisa que era para ser legal, bracket de Saphira, paciente feliz, e o tratamento demora mais simplesmente porque aquele caso em questão tem uma situação onde houve uma coincidência muito grande, o bracte de Saphira e um giro premolar. Se fosse um outro bracte, que o Christian, no caso, tivesse mais, não é conhecimento, mas mais uma curva de aprendizado nele mais desenvolvida, ele talvez ia prever isso, como de fato ele teve aqui como solução, que foi o seguinte, ok, na próxima vez que eu tiver que fazer esse giro, eu vou colocar uma peça auxiliar ali para fazer um binário, para fazer uma movimentação mais eficiente para esse caso clínico, que eu já sei que esse bract nessa condição, com esse fio, não funciona tão bem quanto talvez funcionaria com outro aparelho. E aí eu quero que você aqui, ó, que está me assistindo, principalmente se você é ortodontista, entenda a importância que tem a gestão estar alinhada com o que está acontecendo dentro do consultório o dia inteiro. Porque não é simplesmente controlar número, não é simplesmente pensar em dinheiro, não é simplesmente pensar em marketing de paciente, etc. Não, tem que estar presente dentro do consultório, porque senão não adianta trazer o paciente e perder dinheiro simplesmente porque a gente não está vendo o que acontece. O DPI ele ajuda exatamente aí. O DPI ele vem e ele mostra para você, ok, você finalizou esse caso, ficou bonitão, mas vamos ver se você ganhou o tanto de dinheiro que você deveria ter ganhado se ele tivesse ocorrido do início ao fim como você planejou. Porque as intercorrências acontecem com os pacientes de forma geral. O que é interessante é a gente entender que as intercorrências podem ser melhoradas, podem ser trabalhadas para que elas não fiquem sendo recorrência dentro do nosso consultório, ok? Não trabalhar em problemas, trabalhar sempre na causa dos problemas. Eu falo muito isso, repito muito isso, você vai me ouvir falar a vida inteira isso, ok? Como é que se resolve isso? Técnica ortodôntica alinhada com gestão. Não é falta de conhecimento de jeito nenhum. É simplesmente entender que para aquele caso específico, ok, então não posso fazer isso. Dá para fazer isso, dá para aprender isso de outro jeito, Éder? Não sei. Mas assim, quando você faz o exercício do DPI, é muito claro você encontrar, uau, era aqui que estava o meu ponto de melhoria, era aqui que eu deveria ter trabalhado. E isso faz muita diferença. Eu gostaria que você conseguisse desenvolver isso também no seu consultório. Vamos para o terceiro caso, DPI de 0,88. E quais são os problemas aqui? Todos os casos aqui são ortodônticos, ok? Quebra de bracte, pouca cooperação do paciente. Olha só, quebra de bracte. E acontece, é um problema recorrente. Agora, obviamente não acontece com todo mundo. Acontece com perfis específicos de pessoas. Como é que se resolve esse caso aqui? Ó? Contrato TCLE informativo, postura da equipe. Postura da equipe é algo fundamental, não só do dentista, do ortodontista, mas também da equipe auxiliar para entender e lidar com aquele paciente do jeito correto. Porque realmente existem pacientes que quebram o aparelho bebendo água, a gente sabe que isso acontece, e assim, a questão não é chegar lá e falar para o paciente que ele não pode beber água mais. É instruir o paciente para que ele entenda que toda vez que ele quebra o aparelho dele bebendo água, ele tem um prejuízo que ele vai pagar. Não é você que vai pagar. Ok, isso vai fazer o seu tratamento ficar mais longo, isso vai aumentar o teu custo de tratamento, que não é só cobrar o bracket. Porque é muito comum o ortodontista pensar assim, não, mas ele quebra, eu cobro o bracket. É só parte do seu prejuízo, porque se você imaginar que além da quebra do bracket,
você vai ter algumas, talvez meses, 2, 3 meses, só para voltar a ganhar a tração que você já tinha ganhado em algum dado momento, ou para reequilibrar aquele dente que foi solto, ou quanto tempo ele ficou solto, sei lá, dependendo de onde esse dente está, pode ser meses para refazer isso aí. E aí entender que isso realmente faz a diferença na sua lucratividade. Olha o DPI desse caso aqui, 0,88. Quer dizer que você perdeu tudo isso de lucratividade porque o paciente não cooperou da forma correta. E precisa ser trabalhado, obviamente. Vamos lá. Último não. Quarto caso, DPI de 0,7 muito baixo. 0,7 muito baixo. O paciente precisou remover o aparelho por indicação médica na fase de finalização, remontagem após 10 dias. Esse é um caso bem particular, bem fora da curva, e eu quero comentar ele da seguinte forma. O que aconteceu foi que o paciente precisou fazer um exame tomográfico, alguma coisa assim, precisou tirar o aparelho e aí remontar depois. Ok, isso não é previsível, não é algo que acontece, não é rotineiro, aliás, é raríssimo acontecer, mas aconteceu. Agora, o que é importante entender? Que uma coisa que não é comum de acontecer, aconteceu com o Christian e impactou muito a lucratividade do Christian. Olha lá, caiu para 0,7 o DPI dele. Então impactou, ele perdeu muito dinheiro nisso aí. Mesmo que no caso ele cobrou para te remover o aparelho, ele cobrou para remontar o aparelho, mas isso demandou mais 8 meses de consulta. Por quê? Porque a hora que você remove o aparelho na finalização, obviamente, não dá para recolar o bracket no mesmo lugar, não dá para simplesmente continuar de onde parou. Obviamente, quando você remonta, vai mais um período ali para você realinhar, enfim, tem muita coisa que precisa ser trabalhada e que perdeu ao longo do tempo. Então, precisou de muito mais tempo para fazer uma ortodontia de excelência, com certeza, e foi feito no caso. Só que a gente percebe que houve um impacto no DPI e quer dizer que perdeu dinheiro. E como é que a gente faz isso aí? Como é que seria a minha solução para isso aí? Replanejar. Exatamente. Óbvio que a gente não está falando aqui de um replanejamento completo, pegar o paciente e simplesmente falar, ó, faz nova documentação, faz tudo de novo. Não, você pegar o caso e replanejar a partir daquele ponto, que aí você faz um novo planejamento. Ok, vai aumentar tantos meses? Quanto que isso impacta financeiramente agora para o paciente? Cobrar do paciente aqueles meses de diferença, cobrar do paciente tudo que foi feito, porque afinal de contas, o seu planejamento estava ok até o momento que ele precisou remover o aparelho. E nada mais justo do que colocar preto no branco, tudo ao seu lugar, porque o combinado não sai caro para ninguém. Agora, quando você simplesmente fala, não, tudo bem, eu vou ser conivente com isso, eu vou abraçar aqui o paciente porque ele precisa remover o aparelho, ok, você foi legal, mas aí você perdeu aí 0,3 no seu DPI, que representa muita perda financeira, porque aumentou o teu gasto. E se isso não ficar claro com o paciente, você simplesmente está pegando o dinheiro que estava no seu bolso e rasgando, assim, ó, jogando fora. É isso que está acontecendo. E eu não quero que isso continue com você, ok? E a forma muito fácil de resolver isso é fazendo um exercício para você entender como que a rotina de trabalho influencia a lucratividade. Aqui a gente tem um caso interessante. Ó, o DPI foi positivo de 0,1, ou seja, DPI de 1,1, positivo de 0,1, mas o paciente teve problemas ao mesmo tempo. Olha só o bracket de safira aí de novo. Ó. Bracket de safira, quebra com recolagem e faltas do paciente. Agora, o que é interessante aqui nesse caso do Christian é que, apesar do paciente ter quebrado alguns brackets, ele fez a recolagem, provavelmente, eu estou supondo, eu não ouvi isso dele, eu estou supondo que ele fez a colagem exatamente nas consultas de retorno do paciente, o que fez com que o DPI não caísse. Porque se ele ficasse marcando mais consultas para fazer colagem, por mais que se cobre o bracket, você ainda tem o espaçamento do tratamento, você ainda tem que abrir espaço naquela agenda, você ainda tem que alterar toda a sua rotina de tratamento, simplesmente porque o paciente quebrou o aparelho. Então, é interessante destacar isso aí, por isso que o DPI não foi baixo, apesar da quebra. Mas qual que é a solução nesse caso aí? Contrato, TCLE, informativo, postura da equipe. E eu deixo uma questão no ar, eu não sei responder essa questão, mas eu fico sempre pensando assim, ok, nós fizemos a indicação correta nesse caso, eu estou falando um caso de aparelho ortodôntico de safira, porque talvez, dependendo da marca, modelo que a gente está trabalhando, a gente sabe que a adesão ali não é tão boa quanto outras que a gente tem, outras opções que a gente tem disponível. E aí a gente sempre questiona assim, ok, mas será que esse paciente tem perfil para utilizar esse aparelho? Não é só se ele quer utilizar o aparelho. Olha a pergunta que eu estou falando. Será que ele tem o perfil para poder ter resultado com esse aparelho? E isso é muito importante para a gente entender. E volto eu, finalizando aqui essa análise de DPI, mostrando como que é interligado essa questão da gestão financeira, quanto você ganha no seu tratamento,
com a questão técnica, ou seja, conhecer o que acontece dentro do seu consultório, acontece dentro da sua sala de atendimento, ok? Então, finalizando aqui, como foi o DPI médio aqui do caso? 0,85, e o que representa o Éder 0,85? Representa uma perda de até 25% do faturamento líquido, do líquido, não é do bruto que eu estou falando não, estou falando do que sobra de lucratividade. Então, realmente é um ponto a ser considerado. Eu bato muito nessa tecla, entenda o que o seu consultório, entenda o que está acontecendo dentro do seu consultório, porque não é só trazer dinheiro para dentro, é não perder o dinheiro, é não deixar o dinheiro embora como se ele fosse simplesmente rasgado por situações que acontecem no dia a dia, ok? Então, um grande abraço, a gente se vê em mais uma análise do DPI em qualquer momento.